Olá, eu vou falar sobre o caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil, cuja sentença foi emitida no dia 7 de outubro de 2024, do ano passado, final do ano passado, e que representa a 16ª condenação do Estado brasileiro e a 17ª sentença emitida pela Corte Interamericana em relação ao Brasil. O caso muito sucintamente trata da responsabilidade internacional do Brasil pela ausência de uma resposta judicial adequada, satisfatória, e pela situação de impunidade diante de um crime de racismo sofrido por duas vítimas, as senhoras Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira Gomes, no âmbito laboral, no âmbito trabalhista, em março de 1998. A demora de mais de 20 anos para a resolução dessa persecução penal e a emissão de uma decisão de prescrição, reconhecendo a prescrição punitiva no âmbito penal, demonstram um atraso injustificado atribuível ao Estado brasileiro. Portanto, vejam que interessante. Os fatos, o crime de racismo ocorreu em março de 98, quando o Estado brasileiro ainda não se submetia à jurisdição da Corte Interamericana, o que só passou a ocorrer a partir de 10 de dezembro de 1998. Apesar disso, a Corte reconheceu a sua legitimidade, a sua competência para julgar o Estado brasileiro, não em relação aos eventos ocorridos no dia do racismo, mas sim em relação à resposta judicial, à resposta do sistema de justiça inadequada, morosa, insatisfatória, que se deu a partir de 10 de dezembro de 1998 e se arrastou por anos. Interessante também observar que a Corte reconheceu que esses fatos, tanto o racismo quanto o seu desenlace no sistema de justiça, a resposta do sistema de justiça insatisfatória, se inserem em um contexto mais amplo de discriminação racial, estrutural, institucional no Brasil, que produzem uma dificuldade redobrada no acesso à justiça por parte da população afrodescendente, da população negra, preta e parda, em especial em prejuízo às mulheres negras. O Estado brasileiro reconheceu parcialmente a sua responsabilidade neste caso, pela demora processual e pela emissão de uma sentença reconhecendo indevidamente a prescrição da pretensão punitiva. Porém, olha que triste, que lamentável, o Estado brasileiro negou a sua responsabilidade pelo contexto estrutural de discriminação racial no qual os fatos ocorreram. É interessante que a Corte, neste caso, se valeu por diversas vezes da manifestação da perita brasileira Tula Pires, que enfatizou que o racismo no Brasil se manifesta pela denegação. O racismo no Brasil tem se manifestado pela denegação, foi isso que a perita afirmou e que a Corte incorporou nas razões de decidir da sua sentença, de modo que o racismo não é explicitamente enunciado, ele não ocorre por meios explícitos. Eu tenho dito que o racismo no Brasil não acontece, o racista não se manifesta com um crachá no peito, ou com a sua testa tatuada, dizendo estou fazendo isso por motivação racista. Não, mas o racismo, ele ocorre pela sua denegação, ele ocorre de maneira dissimulada, e aí se verifica de maneira inequívoca pelas pesquisas empíricas, sociais, que indicam a vulnerabilidade social da população negra e, em especial, as dificuldades extraordinárias sofridas pelas mulheres negras que, entre outros tantos dados negativos, suportam, enfrentam, recebem uma remuneração significativamente inferior à dos homens brancos. O caso de racismo, ocorrido em março de 1998, se deu quando as duas vítimas, as senhoras Neuza e Gisele, compareceram à empresa Nipomed, em São Paulo, para se candidatarem a uma vaga de pesquisadora, atendendo ao chamado publicado num anúncio no jornal Folha de São Paulo. Ao chegarem ao local do recrutamento, foram informados pelo funcionário da empresa de que as vagas, já ofertadas, já haviam sido preenchidas e que não seria mais possível entrevistar as duas senhoras, as duas vítimas. Porém, no mesmo dia, uma amiga
dessas duas vítimas, uma senhora cujo nome não foi identificado pela sentença da Corte Interamericana, há apenas as iniciais do seu nome, a senhora ICL, de pele branca, amiga das duas mulheres negras, as vítimas, candidatou-se ao mesmo cargo e foi contratada de imediato, ou seja, posteriormente à negativa de entrevista às duas senhoras negras, elas não foram sequer recepcionadas, ao argumento de que as vagas já teriam sido preenchidas. Depois disso, uma mulher branca não apenas foi entrevistada, como foi contratada pela mesma empresa, pelo mesmo recrutador. Ao saberem dessa informação, ao serem comunicadas disso, as duas vítimas retornaram ao local e se apresentaram e disseram que terem recebido a informação de que a empresa continuava a contratar outras pessoas. E aí sim, por outro recrutador, elas foram atendidas e puderam preencher uma ficha aí, um formulário de inscrição, porém a empresa nunca as contatou, nunca, né, telefonou para elas, nunca procurou manter contato com as duas vítimas. Em razão disso, as duas vítimas que tiveram negado o seu direito de buscar emprego apenas em razão da sua cor, em razão da sua raça, por serem pessoas negras, por serem mulheres negras. Em razão disso, elas procuraram a delegacia de polícia, a Polícia Civil em São Paulo, instaurou-se um inquérito policial em agosto de 1998. Posteriormente, a Promotoria de Justiça ofereceu denúncia contra a pessoa de MT, o acusado, né, a pessoa que foi responsável por negar atendimento às duas mulheres negras, por impedir que elas participassem desse processo seletivo de emprego. A denúncia foi ofertada com base na Lei 7.716 de 1989, a Lei ICAO, a Lei dos Crimes Raciais. Porém, em primeira instância, o juiz de direito absolveu o acusado ao fundamento de que não havia provas suficientes para amparar a condenação criminal, ignorando evidências importantes e, sobretudo, ignorando o testemunho, os relatos da conhecida, da amiga das duas vítimas, de que ela, sim, posteriormente fora contratada, tiveram a oportunidade de participar dessa seleção de emprego e fora contratada. Em novembro de 1999, as vítimas recorreram da sentença absolutória, e não o Ministério Público, não foi a Promotoria de Justiça, mas sim as vítimas recorreram da sentença absolutória. O Ministério Público não recorreu, se omitiu de apresentar recurso, e isso em novembro de 1999. E somente em agosto de 2004, ou seja, quase 5 anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, condenando o réu, condenando a pessoa responsável pelo crime de racismo a 2 anos de reclusão. Contudo, pasmem aqui os senhores, as senhoras, o Tribunal de Justiça, na mesma decisão, declarou a prescrição do crime de racismo, contrariando letra expressa, letra explícita, letra, né, escancarada da Constituição brasileira, que trata o crime de racismo como imprescritível. Ou seja, o Tribunal de Justiça demorou 5 anos para julgar o caso, e quando o fez, ainda incorreu nesse gravíssimo erro de declarar a prescrição da pretensão punitiva de um crime de racismo, ignorando a letra da Constituição. Em 2005, a prescrição foi revista, por recurso aí sim do Ministério Público. A pessoa de MT foi condenada ao cumprimento da pena de regime semiaberto, portanto, né, foi corrigido esse erro grave e grosseiro do Tribunal de Justiça. No entanto, a ordem de prisão só foi expedida 1 ano depois. Então, em 2005, a prescrição foi revista, mas se demorou mais de 1 ano para emitir a ordem de prisão em regime semiaberto. Em 2007, porém, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, autorizou que a pena fosse cumprida em regime aberto. Posteriormente, o acusado, ou aqui neste caso o condenado, ingressou com ação de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em 2009 obteve a absolvição por insuficiência de provas, ou seja,
foram anuladas as decisões condenatórias e com motivação, né, com base no mesmo argumento que já havia sido superado, que já havia sido utilizado pelo juiz de primeira instância que absolvera o acusado naquele primeiro momento, na primeira decisão judicial, se requentou esse argumento e se absolveu o acusado. Posteriormente a isso, o acusado acabou falecendo e, portanto, ele não cumpriu pena pela prática do crime de racismo. Em razão de todo esse conjunto de fatos, a Corte Interamericana apontou diversas falhas das autoridades judiciais e do Ministério Público na condução do caso. O Ministério Público agiu mal, segundo a Corte Interamericana, porque apesar de ter oferecido em tempo denúncia contra o responsável, contra o autor do racismo, falhou em recorrer da sentença absolutória de primeira instância, como eu falei a vocês, transferindo às vítimas a responsabilidade exclusiva pela continuidade do processo, de um processo de interesse social, né, cuja repercussão ultrapassa a subjetividade das vítimas, ultrapassa o âmbito de interesse das vítimas. Portanto, o Ministério Público falhou em recorrer. Além disso, o Ministério Público não adotou, segundo a Corte Interamericana, todas as medidas para reforçar a investigação, para tornar mais robusta a investigação, como requisitar provas adicionais ou acionar órgãos especializados, como o Ministério Público do Trabalho, que poderia ter investigado a prática discriminatória no ambiente laboral, no ambiente trabalhista. O Ministério Público Estadual, responsável pela persecução criminal, não comunicou o outro Ministério Público, seu colega, né, a instituição colega, a instituição irmã do Ministério Público do Trabalho, para que ela atuasse dentro das suas atribuições e concorresse com uma melhor investigação a respeito desses ilícitos laborais, desses ilícitos trabalhistas, uma vez que o ato de racismo foi praticado durante um processo de seleção de emprego. Também, segundo a Corte, o Ministério Público Estadual deveria ter solicitado a lista completa dos candidatos entrevistados e contratados pela empresa durante o período da prática do crime de racismo. Deveria ter solicitado essa lista completa para comparar os perfis raciais das pessoas que foram efetivamente entrevistadas e contratadas, e aí sim, né, ter a possibilidade de concluir se havia uma prática de racismo institucional, sistemático por parte dessa empresa, ou se o ato de racismo ali foi isolado e de responsabilidade apenas da pessoa do recrutador que impediu que as duas vítimas pudessem exercer o seu direito de concorrer àquelas vagas de trabalho. Além disso, o Ministério Público poderia ter analisado registros internos da empresa, solicitado imagens de câmeras de segurança para verificar se havia um tratamento diferenciado entre candidatos negros e não negros. E olha que interessante aqui, a Corte reconheceu que o Ministério Público também poderia ter encomendado uma perícia estatística sobre a contratação de pessoas negras na empresa e no setor, além de solicitar pareceres de organizações especializadas em discriminação racial. Veja a quantidade de diligências interessantes que foram apontadas pela Corte Interamericana. A Corte também reconheceu que as autoridades judiciais incorreram em diversas falhas. O juiz de primeira instância absolveu o réu sem realizar uma análise aprofundada dos indícios de discriminação racial, ignorando provas relevantes aportadas ao processo, como o testemunho da senhora que fora contratada pela empresa posteriormente à negativa de participação das vítimas negras. Ignorou também o fato de que as vítimas não receberam a mesma oportunidade de candidatura oferecida a uma mulher negra. Além disso, a Corte reconheceu que o Tribunal de Justiça de São Paulo falhou, né, por ter condenado o autor dos fatos e declarado a prescrição de forma absolutamente indevida, como eu já falei, contrariando norma constitucional expressa de imprescritibilidade do crime de racismo.
Essa decisão gerou atrasos desnecessários no processo, evidenciando a falta de diligência devida por parte do Estado brasileiro. Houve também inércia injustificada na tramitação processual. Entre a interposição do recurso de apelação pelas vítimas e sua resolução, transcorreram quase 5 anos, período no qual o caso permaneceu parado, sem qualquer movimentação judicial relevante. Da mesma forma, após a condenação definitiva e a ordem de prisão total, a ordem de prisão. Da mesma forma, após a condenação definitiva, a ordem de prisão de MT levou mais de 1 ano para ser expedida, demonstrando a ausência de celeridade processual e reforçando a impunidade. E por último, a Corte muito bem apontou a falha na prestação jurisdicional por parte do Estado brasileiro, ocorrida na decisão final de revisão criminal por parte do Tribunal de Justiça, que resultou na absolvição do réu por suposta insuficiência de provas. Essa decisão evidenciou o racismo institucional presente no sistema de justiça brasileiro. Veja, o magistrado, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, responsável pela decisão, expressou, entre aspas, simpatia pela sentença de primeira instância. E não só isso, né, demonstrando sua íntima convicção em prol do acusado de racismo, ele argumentou de que o caso se basearia apenas em meras suposições, ignorando os fortes indícios de discriminação racial apresentados ao longo do processo. E o pior, a meu ver, o desembargador considerou que o crime de racismo, por ser imprescritível e grave, exigiria uma maior cautela em sua apuração. Veja que lógica contraditória utilizada pelo desembargador. Ou seja, o crime de racismo que é apontado como grave e imprescritível, na visão do desembargador, em razão desse comando constitucional, deve ser tratado com maior cautela, deve gerar aos réus um maior cuidado, um maior comedimento das autoridades judiciais, enquanto que os demais crimes aí, esses não precisariam dessa igual cautela, dessa mesma energia de cuidados e de contenção por parte do Poder Judiciário. Ou seja, o desembargador afirma que aquilo que a Constituição brasileira tratou como um crime grave não deve ser tratado como algo tão grave, né, como algo tão digno de censura por parte do Poder Judiciário, que deve ser mais comedido, deve ser mais cuidadoso, deve ser mais brando com os réus desse tipo de crime. Então, em função de todos esses erros, de todo esse conjunto de violações a direitos e garantias judiciais, a Corte considerou violados, né, os artigos 8º e 25 da Convenção Americana e também o artigo 24, que trata da igualdade perante a lei e da não discriminação. Também o direito ao trabalho foi reconhecido como violado pela Corte Interamericana nesse caso, e os direitos às garantias judiciais, como já disse, proteção da honra, dignidade, igualdade perante a lei e acesso à justiça, artigos 4º, 5º, 7º, 8º, 11, 24 e 25 da Convenção, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos foram considerados violados. Então, como standards reconhecidos, fixados pela Corte nesse caso, temos o reconhecimento da discriminação racial estrutural ou sistêmica e o racismo institucional no Brasil, o que impacta negativamente o sistema de justiça. Temos reconhecido que a igualdade perante a lei consagrada no artigo 24 da Convenção apresenta 2 dimensões, uma primeira dimensão formal, ou iure, né, que proíbe a discriminação e as diferenças de tratamento arbitrárias no ordenamento jurídico do Estado, e uma segunda dimensão de tipo material, que exige a aplicação da lei sem discriminação e gera obrigações positivas para o Estado, destinadas a garantir o acesso à justiça em condições de igualdade. Portanto, nessa segunda dimensão, cabe ao Estado a adoção de medidas positivas em favor dos grupos historicamente marginalizados. Porém, é necessário enfatizar que, neste caso, a primeira dimensão foi ferida, uma vez que se verificou um tratamento arbitrário e um tratamento discriminatório, diretamente discriminatório, contra as vítimas. Vários outros estándares muito interessantes foram desenvolvidos nesse caso, porém não tenho tempo aqui para trazê-los todos a vocês. E vou finalizar aqui nas medidas de reparação determinadas pela Corte Interamericana no caso.
Medidas de reabilitação, aquelas medidas já tipicamente concedidas pela Corte Interamericana, a obrigação de o Estado proporcionar, oferecer tratamento psicológico ou psiquiátrico às vítimas, medidas de satisfação, publicação da sentença, do seu resumo e da sentença na íntegra no Diário Oficial da União, nos sites do Governo Federal e aqui interessante, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma acessível ao público. Também foi determinado que a sentença seja publicada nas redes sociais do Governo Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E também se determinou que o Estado brasileiro deverá elaborar um vídeo institucional de 1 minuto a ser divulgado nas redes sociais do Governo Federal e do Tribunal de Justiça, narrando os pontos resolutivos da sentença. E também as publicações nas redes sociais deverão informar que a Corte Interamericana emitiu essa sentença. Também se determinou, se a Corte obrigou o Estado brasileiro à adoção de um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional e de desculpas públicas. A Corte ordenou que o Estado realize um ato público de reconhecimento de responsabilidade e um pedido público de desculpa em relação a todas as violações declaradas no presente caso. O Estado deverá assegurar a participação das vítimas e convidar seus representantes nas instâncias nacionais e internacionais para o evento. A Corte determinou também, e aqui é a joia da coroa, é o ponto mais importante da sentença, a meu ver, a Corte determinou a adoção de garantias de não repetição por parte do Estado brasileiro, ou seja, a adoção de mecanismos, de instrumentos que busquem evitar a ocorrência de novos casos de racismo similares a esse, que infelizmente são muito recorrentes. Só no sistema interamericano, além desse caso, né, que está sendo comentado, temos o caso Simone Diniz, que foi objeto de um relatório de mérito da Comissão Interamericana. Então, esses casos de racismo nos mais diversos âmbitos não são excepcionais no Brasil, não são extraordinários, mas infelizmente são verificados com grande frequência. Então, as garantias são a adoção de protocolos de investigação e julgamentos de crimes de racismo, assim como acontece com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, foi determinada a adoção de um protocolo de investigação e julgamento de crimes de racismo, foi determinada a adoção de programas de capacitação e discriminação racial. A Corte reconheceu como positiva a adoção de medidas de ação afirmativa por parte do Estado brasileiro, em especial no Poder Judiciário, as cotas, nos mais diversos âmbitos, tudo mais. Porém, a Corte diz que reconheceu que se faz necessária em relação ao Estado de São Paulo a capacitação em matéria de discriminação racial a serem ministradas de forma constante e que sejam ofertadas, efetivamente ofertadas aos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de São Paulo, e não apenas a parcelas minoritárias ou pessoas que voluntariamente queiram aderir a esse tipo de curso. A Corte determinou que a notificação de ofício ao Ministério Público do Trabalho de casos similares, ou seja, de crimes raciais ocorridos no âmbito laboral, no âmbito trabalhista, devem ser reportados, devem ser comunicados pela polícia ou pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, criminais ao sistema trabalhista de justiça, né, a fim de que o Ministério Público do Trabalho realize as investigações pertinentes no âmbito de suas competências. A Corte determinou a coleta de dados em matéria de acesso à justiça com distinção de raça, cor e gênero. Por fim, o Estado brasileiro determinou o pagamento de indenizações compensatórias às vítimas, né, que sofreram angústia e frustração por conta do ato de racismo de que foram alvo. E, em razão de tudo isso, o Estado brasileiro foi condenado ao pagamento de $50 mil a título de dano imaterial em favor de cada uma das vítimas do presente caso.